Se você é uma pessoa que tem fé em Deus e que todos os dias está sendo abençoada aqui comigo, redobre sua atenção porque eu tenho uma mensagem muito forte para te entregar hoje. E eu sei que não foi vão, não foi à toa a sua entrada aqui. Eu tenho certeza que Deus lá no céu, Ele fez questão de preparar esse banquete para você. Então já começa a escrever aqui nesses comentários o seu nome. É muito importante que você escreva. Quando você faz isso, coloque também o lugar aonde você está ouvindo essa mensagem, ou a sua cidade ou o seu estado, porque nós vamos ver a força de onde nós estamos chegando. Redobre sua atenção. Deus me incumbiu de entregar hoje uma das mensagens mais fortes desta semana. E o meu coração está ardendo, mas ardendo pela unção. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu diria: impossível crescer aonde se nasce. Porque seria um termo humano, mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Preste atenção. Quando nós lemos a história de Gênesis 37, nós vemos um homem, um moço chamado José. E José simplesmente decidiu seguir o que foi proposto ao seu coração. José decidiu dar legalidade ao sonho. José decidiu prestar bastante atenção no que Deus havia mostrado para ele. E aqui já começa uma fase de confronto, porque todas as vezes que você começar a observar com exatidão, com nitidez, a olhar de verdade o que Deus colocou nas suas mãos, você vai dar crédito, você não vai permitir que zombem, você não vai permitir que as pessoas caçoem. E por isso hoje eu venho com toda a convicção da minha alma dizer para você isso aqui. Um dos piores lugares para se crescer é a própria terra. No texto de Gênesis 37, nós vemos os irmãos de José que não ficavam felizes ao ver o cuidado que o pai tinha. Eu já ouvi muita gente dizer: Jacó mimou José, Jacó bajulou José. E não é bem assim o contexto, porque Jacó, ele recebia as informações que José trazia para ele. O que os filhos aprontavam do lado de fora das tendas e omitiam entre si, José dizia a verdade. E qual é o pai que não gosta de um filho verdadeiro? Não sei se a senhora, se o senhor, se você é mãe, pai, ou vô, ou avó, mas todos, eu sou pai. Mas todos que temos, eu vou dizer assim, filhos, netos, sobrinhos, se for mais de um, existe um que se destaca, um que fale conosco, que nos traga as atualizações. Esse parece que ganha um espaço maior. E dependendo da forma que se trata, porque existem pessoas e pessoas, algumas falam para conquistar, outras falam porque amam. O pai de José, Jacó e Israel, se alegrava demais porque José trazia as verdades para o seu pai. José trazia o que era verdadeiro para o seu pai. E os irmãos omitiam. Olha, eu aprendi na minha vida, na caminhada, que quando Deus nos dá uma oportunidade, nós temos que abraçar. E quando você abraça essa oportunidade, algumas pessoas que estão à volta vão zombar, vão criticar, vão dizer que você está louco, perturbada, que isso não precisava ser desse jeito. José abraçou o sonho. José segurou a causa. Deus mostrou para ele e disse: José, eu vou te fazer grande. José, eu vou te exaltar. Só que José ainda era um moço, José não conteve as palavras e compartilhou na mesa onde estavam o pai, a mãe e seus irmãos. O texto vai dizer que quando José fala pela primeira vez, tá? Nas entrelinhas de Gênesis 37. Depois você lê bem direitinho e vai entender o que eu estou falando. Entender outra vez. José, quando fala, os irmãos, o texto diz assim, passaram a odiá-lo ainda mais. José disse: eu tive um sonho. E nesse sonho, nesse sonho, os molhos de feno de vocês se dobravam, se prostravam diante do meu. Os irmãos não gostaram daquilo. Reinará tu sobre nós.
Por acaso você é que vai tomar conta? Por acaso é você quem vai ser o chefe agora? Porque quando Deus te dá um sonho grande, quem pensa pequeno e está por perto, não acredita. Quando Deus te dá um sonho grande, se a pessoa que estiver por perto não tiver a mesma visão que a sua, essa pessoa vai atrapalhar. Eu estendo minha mão e eu profetizo para você hoje. Em nome de Jesus, eu profetizo que mesmo que quem estiver à sua volta não tenha visão, não tenha direcionamento, não tenha posicionamento, seja uma pessoa que não entenda de nada do céu, eu profetizo que Deus te fortalecerá. E você não vai desistir por nada. Eu posso ler um amém aqui? Eu posso ler um amém? Enquanto você escreve amém, eu já levanto a minha mão para o alto e digo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Porque a coisa mais difícil, que se eu pudesse falar baseado na minha história e na história de entre outras tantas pessoas por aí, seria de prosperar na própria terra, porque as pessoas que nos viram crescer, geralmente, elas não querem dar o braço a torcer, elas não querem apoiar, não querem conquistar. Eu até hoje, no meio parental, primos, tios, pessoas que me conheceram de infância, de adolescência, não acreditam no que Deus fez na minha vida, assim também na sua. Tá, desculpa aqui o incômodo, porque tem hora que o olho, problema de vista é sério. Gente, você não tem noção. A quantidade de pessoas que preferem se levantar contra. Por isso Deus me deu esse texto hoje, para eu liberar para você. E dizer para você que mesmo que as pessoas que estão à sua volta, elas não apoiem, elas não acreditem, elas não lhe levem a sério, Deus te fará prosperar. Você toma posse? Você recebe essa palavra? Então já coloca aqui nos comentários assim: eu vou prosperar. É a palavra de legalidade. Você está dando legalidade quando faz isso. Escreva: eu vou prosperar. Escreva: eu vou prosperar. Escreva para dar legalidade a essa mensagem. Enquanto você escreve, com minha mão estendida na sua direção, eu profetizo que, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não vai desanimar. Você não vai entregar seus pontos. E que todo o peso, toda a angústia seja neutralizada e as dúvidas caiam por terra, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estende sua mão para cá que eu quero orar por você agora. Eu vou orar por você agora. Senhor meu Deus, Pai de amor e graça, nesse dia de hoje o meu pedido é: fortalece o psicológico, fortalece o entendimento, fortalece, Senhor, os projetos que na mente deste tanque de guerra que me escuta aqui hoje, todo projeto falido, toda palavra contrária de maldição venha ser destruída. Que na autoridade do seu nome haja fortalecimento no pensar, no sonhar e no agir. E que toda sombra de dúvida seja dissipada. Que essa pessoa tenha força para caminhar, acreditando nos seus sonhos. É a minha oração no dia de hoje. Abençoa, protege e livra, para a glória do teu nome. Amém. A vida precisa seguir. E você precisa parar de se preocupar com os outros demais e esquecer da sua própria vida. Olha o que Deus mandou entregar para você hoje. Salmos 44, verso 24. Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Esse salmista aqui, ele está fazendo um apelo e uma indagação, está perguntando por que é que Deus esqueceu eles. Ele está esperando
uma resposta, ele está pedindo para Deus fazer alguma coisa. Só que ele está pedindo e Deus não faz, porque ele está preocupado. E algumas vezes, Deus não vai dar o que nós estamos pedindo. Deus vai permitir as lutas, as batalhas, as barreiras. Deus vai permitir os desacertos para que nós tenhamos as nossas experiências. Ele pergunta para Deus assim: por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Eu comecei dizendo para você que se você morresse hoje, a primeira coisa que alguém daria início era o sepultamento, porque a vida precisa ser seguida. O mundo não vai parar. E o problema é que você, às vezes, se preocupa demais com o que está acontecendo à sua volta. Você vive em momentos, às vezes, de crise. Você se pega preocupada, pensativa, e chega a pensar que as coisas não vão melhorar. Ei, eu vou te dar uma palavra aqui do céu. Em Eclesiastes 3, está escrito que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de abraçar e tempo de se afastar do abraço. Agora escuta isso. Por que é que você às vezes esquece de se cuidar um pouco mais? E nem faça de conta que eu não estou falando com você, que é para você sim. Para você estar me ouvindo até agora é porque essa mensagem está falando contigo. Por que é que você não tem se cuidado como deveria? Se organizado como deveria? Dado mais atenção a si própria, como de fato você merece? O tempo está passando. As pessoas estão vivendo suas próprias vidas e às vezes você fica assim, ó, reclamando. Mas é porque, Roberto, você não sabe o que o salmista estava passando. Cada um passa a sua luta. Cada um passa a sua prova. Agora a pergunta que eu te faço é: vale a pena se acabar? Não viver? Deus não lhe deu uma vida para você não vivê-la. Deus não lhe deu oxigênios para você não respirar. Deus não lhe deu o ar que você respira para você não utilizá-lo. Deus não lhe deu o solo para você não pisar. E cada um de nós tem suas dificuldades. Ah, Roberto, agora você está falando que todo mundo tem que viver a própria vida. Faz tempo que eu digo isso. Quantas vezes você já não viu várias histórias de superação e motivação? Pessoas sem pernas andando só com a força dos braços. Mulheres que venceram o câncer e fizeram questão de, quando o seu cabelo precisou ser raspado, fizeram pinturas sobre seu rosto para transmitir um gesto de superação. Aí eu te pergunto, você vai preferir viver chorando, se lastimando, reclamando e às vezes até por um problema que nem é seu, porque cada um decide viver sua própria vida? Eu conheço pessoas, eu escuto vários e vários relatos de gente que decide se doar, se acabar, se condoer, se distorcer, se destruir por conta de pessoas que não estão nem aí com a própria vida. Eu quero deixar essa mensagem específica para você hoje. Você não vai. Você não continuará. Você não dará mais espaço para esse tipo de perturbação na sua mente. Você está ouvindo isso aqui? Essa expressão do Salmo 44, e no verso 25, pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. Eles estavam passando um momento de crise e aflição. E Deus permitiu por quê, Roberto? Bom, algumas respostas só Ele vai ter. Só que não dá para viver só preso em um momento de escassez, de miséria, de desgraça, de derrota. Você sabia que a maior prisão está na mente? Uma das maiores prisões que possuem as grades mais fortes é a prisão da mente. Porque aquilo que sua mente conspira, seu corpo recebe e executa. E hoje, eu não vim falar com você para você baixar a guarda. Eu vim dizer para você continuar firme, de cabeça erguida, lutando, resistindo. E não dá bola para Satanás. Você recebe essa palavra? Então declara-se nos comentários, ó. Eu tomo posse dessa mensagem. Declara nos comentários, eu tomo posse dessa mensagem. Declara. Enquanto você escreve,
eu levanto minha mão e eu oro por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu peço aos céus que visite esta vida. Eu não sei qual é o tamanho da luta, também não sei o tamanho da prova, não conheço as barreiras, as muralhas, as dificuldades que essa pessoa está passando, mas o Senhor sabe. E hoje, para a glória, louvor e excelência do teu nome, eu entrego essa vida em oração. E eu peço que do alto céu desça misericórdia outra vez, providência e força. E que o teu Espírito, Pai, por bondade, libere nessa mente, nesse psique, nesse cérebro, no cerebelo. Senhor, ilumina estes pensamentos. E que todo pensamento duvidoso, perturbatório, angustiador, seja neutralizado. Deus, esse guerreiro e essa guerreira, esse filho e essa filha, ambos precisam e devem viver o melhor do Senhor. Pai, o Senhor mesmo disse que cada um cresce na sua própria proporção. Na parábola do semeador, um semeou e um deu 30, 30 por 60 e 60 por 100. Cada um cresce na sua medida. Então hoje eu te peço, fortalece, dá força e graça, em nome de Jesus. Renova os ânimos, Deus. Repreende o mal. Livramento. Alarecamassu renes. Devolve manaquiasei. Delariassu remenigiasai. Receba força e ânimo na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha bem nos meus olhos e escreve aqui: eu tomo posse. Escreve assim embaixo: eu tomo posse. Tá bem? Tá melhor? Um dia eu ainda vou lhe encontrar, viu? Ele dar um abraço e dizer: Jesus falou que um dia a gente se encontrava e estamos aqui. Se eu não lhe der um abraço aqui na terra, eu lhe dou um abraço lá no céu. Porque eu creio que o céu que está preparado para mim também está preparado para você. A gente se vê em algum lugar, mas a gente se vê. Olha, faz o teu trabalho de evangelista. Clica na seta e compartilha com mais 3 contatos, ou então coloca só nos seus status. Abençoa mais vidas, porque o nome do Todo-Poderoso será glorificado outra vez. E em nome de Jesus, amanhã eu estou aqui de volta com você, querendo o diabo ou não. Estende a mão para cá. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre sua vida, sobre sua casa, e você de posse de vitória